Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então a nossa sexta aula de eletricidade, beleza? Só para lembrar então, nós estávamos tratando do assunto de circuitos elétricos. Então vamos apenas relembrar alguns conceitos, tá? Nós tínhamos definido um circuito elétrico como um conjunto de aparelhos, tá? Nos quais nós podemos estabelecer uma corrente elétrica. Beleza? Então nós tínhamos aqui, por exemplo, um circuito elétrico, nós tínhamos aqui um gerador, uma fonte de energia, tá? E nós tínhamos uma chave e uma lâmpada. Nós tínhamos aqui o caso de uma chave ligada, tá? Onde eu fecho o circuito, e eu tinha aqui o estabelecimento de uma corrente elétrica. Beleza? Nós tínhamos definido, então, o símbolo, por exemplo, da chave. Nós tínhamos definido, por exemplo, o símbolo dos resistores, tá? Que poderia ser, então, de dois tipos. O símbolo também do gerador. Só para lembrar, então, os geradores, as fontes, elas eram representadas por, então, duas retas em paralelo, tá? Onde a reta maior era o polo positivo e a reta menor era o polo negativo. E a corrente elétrica em um gerador, ela sempre passava do menos para o mais. Beleza? Hoje vamos focar aqui nos resistores. Vamos estudar agora as associações de resistores. Beleza? Vamos lá então. Associação de resistores. Primeiro tipo de associação, a associação em série. Beleza? Então, o que seria uma associação de resistores em série? Primeira coisa, a associação é uma espécie de combinação. Então, seria uma combinação de resistores e essa combinação ela tem que estar em série. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? Uma foto, e aqui eu tenho duas figuras de representação de circuitos que mostram a associação de resistores em série. Então, é a combinação de resistores, beleza? Se eu for entender uma lâmpada como resistor, eu posso ter aqui a combinação de 3 lâmpadas, por exemplo, e essa combinação ela está feita em série. Professor, mas o que é uma coisa que é combinada em série, associada em série? Para nós da eletricidade, em série significa um depois do outro. Um depois do outro. E o mais importante, tecnicamente, nós dizemos que um circuito está associado em série, no caso dos resistores, quando eu não tenho a divisão de corrente. Pega aqui a figura, né? Eu tenho aqui uma fonte que fornece energia para o sistema, vai fornecer também a corrente, tá? Então aqui eu tenho uma corrente no sentido aqui horário, porque a corrente lá passa do menos para o mais. E olha só, a corrente vem pelo fio, e a corrente é como se fosse um fluxo de água. Se a corrente vem inicialmente como um fluxo de água através de um cano, e eu não tenho divisão do cano, o meu cano não se divide em dois, tá? A água que começa aqui, ela vem para cá, continua aqui, passa por esse resistor, ela não se divide, não tem um cano que divide a água, passa pelo outro resistor, e essa mesma água volta para a fonte. Beleza? Esse é o caso de um circuito associado em série. A corrente ela não se divide, porque eu digo que o circuito não apresenta nós. Professor, mas eu nem sei o que é um nó. O que seria um nó, professor? Um nó é um caso, pega essa figurinha aqui, ó, um nó, tá? É um caso onde a corrente vem, ela chega em um ponto aonde surge 2 fios. Era apenas um fio e surge agora 2 fios. Então a corrente ela vem, né, o fluxo de água vem, ele vai ter que se dividir. Parte vai passar por um cano, parte pelo outro. Quando eu tenho essa divisão dos fios, né, da corrente, eu digo que eu tenho um nó. Isso aqui é o exemplo de um nó. Num circuito em série, eu não tenho um nó. Como está um resistor um atrás do outro, a minha corrente ela não se divide, eu não tenho nó. Tá? Então, isso é um circuito associado em série. Eu não tenho nós e a minha corrente ela não se divide. Pessoal, uma coisa importante, tá? Isso aqui é a representação de um circuito associado em série. Onde eu coloquei aqui a combinação de resistores, todos no mesmo fio aqui, na mesma reta. Só que eu posso ter, né, alguns livros trazem esse tipo de situação desta maneira aqui. Esse circuito de baixo é o mesmo de cima. Os resistores também estão associados em série. Eu tenho aqui um fio, tá?
Ele conecta um resistor com o outro, tá? E esse fio, esse fluxo de corrente, ele não se divide. Esse caso de baixo é o mesmo do de cima. Eu fiz questão de colocar aqui para que vocês não confundam, tá? Isso aqui é uma associação em série, isso aqui também é uma associação em série. E as duas são iguais, beleza? Então vamos lá. Características físicas importantes de associações em série. Primeira coisa, muito importante. Como a corrente, tá? Ela não se divide no circuito, a corrente ela não se divide, eu digo o seguinte, a corrente fornecida pela fonte é a mesma nos três resistores. Pensa o seguinte, pensa que a corrente, tá, é um fluxo de água. Então o fluxo de água que passa no primeiro resistor é o mesmo fluxo de água que passa no segundo e no terceiro. Tanto nesse caso, quanto nesse caso que é igual, né? O fluxo de água que vem para cá é o mesmo que passa no 1, no 2 e no 3. A corrente não se divide, logo a corrente que passa nos três resistores é a mesma. Se aqui é 2 amperes, aqui é 2 amperes, aqui é 2 amperes e na fonte passa também 2 amperes. Beleza? Então, a corrente que passa nos três resistores é a mesma. Característica principal de uma associação em série. Uma outra coisa, a corrente que passa em cada resistor é a mesma, mas a tensão, né, a DDP, a voltagem, não é a mesma. Se a corrente é a mesma, a DDP, a voltagem, não é a mesma. Se eu quiser saber qual que é a voltagem em cada resistor, numa associação em série, eu vou ter que aplicar a formulinha do Uri. Lembra a formulinha do Uri? Então, eu vou ter que aplicar a formulinha do Uri, tá? Para cada resistor em separado. Aonde agora eu considero que a corrente que passa em cada resistor é a mesma. Beleza? Então, a corrente que passa em cada resistor é a mesma, mas a DDP ela é diferente. E se eu quiser saber qual que é a DDP em cada resistor, eu tenho que aplicar a formulinha do Uri. Ah, professor, eu entendi que se eu quiser saber a voltagem em cada resistor, eu aplico a formulinha do Uri. Mas é o seguinte, professor, se a minha fonte, por exemplo, fornecer 120 volts, né, de voltagem, como que vai ser a relação desses 120 volts fornecido com a DDP de cada resistor? Uma coisa importante, tá? A voltagem ela é uma coisa relacionada com energia. Então, se você fornece 120 volts e a energia é algo que ela não se perde, ela se transforma, esses 120 volts que você forneceu, ele vai ter que ser utilizado de alguma forma. Tá? Qual que é a ideia? Se você fornece 120 volts inicialmente, esses três resistores eles vão utilizar todo os 120 volts que você colocou. Se você colocou 120 volts à disposição do circuito, os resistores vão utilizar toda essa voltagem. Então, o que vai acontecer? A soma da voltagem de cada resistor vai dar 120. Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. 120 volts fornecido. Então, por exemplo, esse cara usa 50, esse outro cara usa 50, né? Somando dá 100, e esse cara vai usar os 20 restantes. Se eu forneci 120, esses caras utilizam 120. Tá? Então, matematicamente fica assim, né? A soma da tensão dos resistores tem que dar a tensão do gerador. Beleza? Se eu forneço 1000 volts aqui, cada resistor vai utilizar a sua DDP, mas somando a tensão de cada resistor vai ter que dar o 1000 volts que eu forneci. Então, rapidamente, então, nós vimos o que é uma associação em série. Uma coisa legal e interessante, né, como consequência da corrente em um circuito em série, é o seguinte. Imagina aqui que eu tenho, então, uma associação em série, tá, onde eu tenho aqui 3 lâmpadas. Como nós vimos, né, a corrente que passa pelo circuito ela não se altera, beleza? Então eu tenho aqui o fluxo de corrente. O que acontece será se eu retirar uma lâmpada do circuito? Eu retiro aqui uma resistência ou retiro uma lâmpada aqui. No caso do circuito em série, se eu retirar uma lâmpada, eu vou desligar o circuito. Professor, mas por que acontece isso? Porque é o seguinte, a corrente, quando ela passa pelos resistores, ela vai passar por dentro do resistor. Se eu tiro o resistor, a corrente ela não tem como passar. É como se eu tirasse, né, a água ela vem, passa pelos canos, é como se eu tirasse um pedaço do cano. É como se eu tirasse o cano aqui.
A água não tem como passar. Então, num circuito em série, quando eu tiro uma resistência, tá, eu interrompo a passagem de corrente. Beleza? Uma coisa muito importante, então, ligado aí à associação em série. Mais coisas importantes, né, ligados a associações em série. Então, nós temos aqui inicialmente, né, uma associação em série de resistores. E às vezes é difícil trabalhar com tantos resistores, né? Uma situação que complica um pouco mais. Eu tenho 3 resistores, eu vou ter que aplicar o URI, né? A formulinha do URI a cada resistor. Fica complicado eu trabalhar com tanta informação. Mas a física é uma coisa maravilhosa, linda, tá? Ela fornece ferramentas para nós conseguirmos simplificar o problema, tá? E qual que é a ideia? Eu consigo transformar esse circuito que tem 3 resistores diferentes, eu consigo transformar esse circuito nesse circuito aqui equivalente, tá? Então eu pego um circuito que tem 3 resistores e eu consigo transformar em um circuito com apenas um resistor, então ele é muito mais simplificado, tá? E nesse circuito eu tenho apenas um resistor. E esse circuito aqui é equivalente ao de cima e bem mais simplificado, tá? E para fazer isso, eu tenho que calcular o que nós chamamos de resistência equivalente. Seria uma resistência, tá? Que é uma apenas, que ela vai substituir as 3 resistências aqui de cima sem alterar o circuito. É essa que é a ideia. Eu consigo transformar um circuito com 3 resistores, 10 resistores, 1000 resistores, em um circuito apenas com um resistor. Só que esse resistor, ele tem que ser um resistor equivalente, e de maneira que eu não altere mais nada no circuito, eu só altero a resistência. Como assim, professor, não altero em nada? Eu não posso alterar a DDP, eu não posso alterar a corrente que passa pelo circuito. Essa que é a ideia, beleza? Professor, mas é muito difícil calcular, né, essa resistência equivalente aqui para resistores associados em série? Galera, é um melzinho na chupeta. Se eu tenho um circuito em série e eu quero calcular a resistência equivalente no circuito em série, basta eu somar a resistência de cada resistor. Então, simplesmente eu somo a resistência de cada resistor. Se aqui vale 10, aqui vale 10 e aqui vale 10, quanto que seria a resistência equivalente? De cabeça, já digo que seria 30. 10 mais 10 mais 10, 30. Eu consigo transformar um circuito com 3 resistores num circuito que tem apenas um resistor. E esse resistor é equivalente aos 3 anteriores. Basta somar os 3, beleza? Uma coisa importante, se eu tinha anteriormente uma corrente que passava pelos 3 resistores, no circuito equivalente essa corrente ela não pode ser alterada, beleza? A corrente ela não pode ser alterada. E uma outra coisa, se eu tinha aqui a tensão em cada resistor, beleza? Quanto que será a tensão no resistor equivalente? Basta também eu somar a tensão, né, a voltagem de cada resistor. Se cada resistor, por exemplo, tinha aqui uma voltagem, um tinha 10 volts, outro tinha 10 volts, outro tinha 10 volts, né, a tensão, a voltagem do resistor equivalente vai ser 30 volts. Basta eu somar a voltagem, então, dos resistores independentes anteriores. Beleza? Pessoal, uma coisa importante, tá? Eu falei rapidamente, talvez vão ficar muitas dúvidas, né? Porque a gente não vai fazer, por enquanto, nenhuma aplicação, nenhum exemplo. Mas a ideia é mostrar para vocês hoje conceitualmente a matéria, e na aula que vem nós vamos fazer apenas exercícios. Beleza? Então, olha só, eu tenho a associação em série e eu também tenho a associação em paralelo. Tá? Qual que é a diferença entre os dois tipos? Se na associação em série eu não tinha nó, a corrente ela não se divide, na associação em paralelo eu vou ter os nós. Nesse caso, a minha corrente ela vai se dividir. Eu vou ter uma corrente que ela vem inicialmente, né, como se fosse um fluxo de água, ela vai chegar num ponto onde eu tenho uma divisão de 2 canos, por exemplo, e esse fluxo de água, essa corrente, ela vai se dividir. Parte vai para um cano, parte vai para o outro. Se eu tenho um nó ou mais de um nó, eu tenho a associação em paralelo. Como que isso, né, é representado, né, geralmente nos livros? Eu tenho aqui 2 exemplos de associação em paralelo. Então aqui eu tenho um primeiro caso, tá,
que não é muito utilizado nessa versão aqui, mas às vezes cai em alguns vestibulares. Então aqui eu tenho a fonte, tá? A fonte vai fornecer uma corrente elétrica para o circuito, tá? E quando a corrente ela chega nesse nó, nesse ponto, tá? É como se fosse um fluxo de água que chegasse num ponto onde um cano se divide em 3 canos, tá? Então quando a corrente chega nesse ponto, ela se divide em 3 correntes. Eu tenho uma divisão da corrente, tá? A minha corrente ela não é mais a mesma em cada resistor. A minha corrente ela vai ser diferente, porque eu tenho os nós. E o mesmo circuito, tá? Ele pode ser colocado desta maneira ou também desta maneira aqui. Tá? Essa situação é igual a essa situação aqui. Eu tenho 3 resistores, R1, R2, R3, R1, R2, R3, e os 3 estão associados em paralelo com a minha fonte de tensão. Só que aqui eu desenhei a figura um pouco diferente da de baixo. E essas duas maneiras são cobradas nos vestibulares. Então é importante que vocês diferenciem, né, e que vocês saibam que se trata da mesma situação. Geralmente se coloca dessa maneira aqui de baixo, mas, né, às vezes a pessoa que faz nas questões, ela quer confundir você e coloca dessa maneira aqui de cima. Mas se trata da mesma situação. Beleza? Então olha só, num circuito associado em paralelo, a minha corrente ela se divide. Tá? Ela não é a mesma nos resistores. Professor, mas se a corrente não é a mesma, tem alguma coisa que seja a mesma aqui? Tem alguma coisa que não se altere? Lá no circuito em série, né, a corrente ela era a mesma em cada resistor. Tem alguma coisa aqui que permanece constante, que possa me facilitar a minha vida? Tem. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, de circuitos associados em paralelo, o que continua sendo a mesma? A voltagem. Tá? A voltagem da fonte vai ser a mesma voltagem dos resistores. Se aqui eu tenho 120 volts, em cada resistor eu também vou ter 120 volts. Se aqui eu tenho 1000 volts, a voltagem em cada resistor também vai ser 1000 volts. Então, no caso de associação em paralelo, se tem alguma coisa que permanece a mesma, é a voltagem. No em série é a corrente, no em paralelo é a voltagem. Beleza? Então eu consigo aqui ter uma característica que define cada tipo de associação. Então, importante, a tensão é a mesma em todos os resistores. Professor, beleza, então a tensão é a mesma, né? A voltagem é a mesma. E a corrente? Como que eu faço para calcular a corrente que passa em cada resistor, já que a corrente não é a mesma? Para você calcular a corrente que passa em cada resistor, eu também tenho que aplicar a formulinha do Uri. Lembra a formulinha do Uri? Eu tenho que aplicar aquela formulinha para cada resistor em separado. Beleza? Eu tenho que aplicar a formulinha do Uri para cada resistor em separado. Professor, outra pergunta. Se fosse um fluxo de água, né, o fluxo de água ele vem aqui, ele chega num ponto, se divide em 3 fluxos de água. Mas na hora que volta para esse outro ponto aqui, aparentemente, esses fluxos de água que estão passando, tá, eles vão voltar e vão se somar novamente nesse outro nó aqui. Ele se divide em 3 e quando chega nesse outro ponto, eles voltam aparentemente a ser o que era antes. Porque eles se somam novamente aqui. Né? O cano 1 com o cano 2 com o cano 3 volta a ser um cano novamente. O fluxo de água inicial é igual ao fluxo de água final aqui? Eu poderia afirmar isso? Pode. Você pode afirmar isso. Inicialmente a corrente ela se divide em 3, mas depois ela volta a ser o que ela era antes. Beleza? Ou seja, se eu somar a corrente 1 com a corrente 2, com a corrente 3, eu volto a ter a corrente que eu tinha antes. Beleza? Então, aqui temos as principais características, então, da associação em paralelo. Uma outra coisa interessante é que eu também tenho, tá, a resistência equivalente para uma associação em paralelo. Tá? Então eu consigo transformar um circuito que tem 3 resistores associados em paralelo num circuito que tem apenas uma resistência. E essa resistência vai ser equivalente, né, às 3 anteriores. Eu também consigo fazer isso. Tá? E como é que eu faço, professor, para calcular essa resistência equivalente a partir das 3 anteriores?
a partir dessa formulinha aqui. Se na associação em série eu teria que somar, né? Eu teria que somar a resistência de cada resistor. No circuito paralelo é bem parecido, só que eu não somo as resistências. Eu vou somar o inverso das resistências. Então eu vou ter o seguinte, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, mais 1 sobre resistência 3. Eu aplico essa formulinha, tá? É bem tranquilinho. A única diferença que eu vou ter que fazer aqui é que eu vou ter que trabalhar com frações. Então, vou ter que, por exemplo, se a resistência 1 é 10, a 2 é 10, a 3 é 10, eu vou ter que colocar aqui 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 10. Vou ter que trabalhar com fração. Tá? Mas eu também consigo calcular aqui a resistência equivalente e transformar aqui esse circuito em paralelo num circuito que tem apenas um resistor. Beleza? Uma coisa importante, a corrente fornecida pela fonte, tá? Quando eu tinha aqui o circuito associado em paralelo, vai ser a mesma corrente, tá? Que eu tenho agora, que passa pelo resistor equivalente. Tá? Uma outra coisa, a tensão, a voltagem nos resistores que eu tinha associados em paralelo vai ser a mesma voltagem da resistência equivalente aqui. Tá? Uma outra coisa interessante, lembram aquele caso do circuito associado em série, onde eu tinha aqui uma associação em série, eu tirava uma lâmpada e eu apagava as outras? Como que ficaria esse caso em um circuito associado em paralelo? Tá? Eu tenho aqui 3 lâmpadas ligadas em paralelo através de uma fonte. Por exemplo, aqui eu posso colocar a tomada de casa. Tá? Então aqui eu tenho 3 lâmpadas, o fluxo de corrente vai se dividir em cada nó aqui, beleza? Passa pelas 3 lâmpadas, eu tenho aqui a mesma situação aqui em LEDs, tá? Aqui eu tenho 3 resistores associados em paralelo, aqui eu tenho apenas 2. Aqui eu tenho apenas 2, tá? O que acontece se eu tirar uma lâmpada? Eu venho aqui e tiro uma lâmpada. No caso da associação em série, eu apagava o circuito. Como que fica agora o caso do associado em paralelo? Se eu tirar uma lâmpada, nesse caso eu não vou desligar as outras lâmpadas. Por quê, professor? Olha só, se eu tiro, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, eu tiro 2 lâmpadas, o que vai acontecer? Como a corrente ela se divide através do nó, se eu tirar um pedaço do cano, tá, a corrente vai continuar passando pelo outro cano ainda. Eu só tirei um cano, mas deixei o outro passando. E nesse outro que passa, ainda tem corrente. Então, se eu tiro uma lâmpada, que é o equivalente a tirar um cano, tá, a corrente vai continuar passando pelos outros canos que eu tenho, pois eu tenho, né, um circuito formado por nós. Então, aqui eu tenho ainda, tá, a corrente estabelecida nos canos que sobraram. Por isso que eu não apago o meu circuito. Agora eu faço para vocês uma pergunta muito importante. Como que vocês acham, tá, que é feita a ligação, né, dos circuitos na sua casa? Vocês acham, né, que o eletricista que fez as ligações da sua casa utilizou a ligação em paralelo ou será que ele utilizou a ligação em série? Pensem aí. Se por um acaso, né, a lâmpada do quarto de vocês queimarem, será que a lâmpada da cozinha ela vai continuar ligada ou ela vai se desligar? Pensem aí, galera, pensem aí, beleza? Pessoal, é o seguinte, então, a aula de hoje ficamos por aqui, tá? Uma aula conceitual, é bastante informação, beleza? É uma coisa que, infelizmente, pelo tempo, a gente não vai conseguir fazer exemplos, então vai ser muita informação sem exemplos, o que complica um pouco, tá? Mas a aula que vem vai ser apenas resolução de problemas. Então, nós vamos aplicar tudo isso, tá, em problemas. Já está aqui prontinho para vocês. Nós vamos aplicar aqui, né, toda essa teoria que a gente aprendeu hoje, então, em exemplos ali concretos, para que vocês pratiquem isso daqui. Beleza? Pessoal, ficamos por aqui, então. Ótima semana para vocês, passar bem e até!